Bom, vamos lá, pessoal. Antes não deu certo, né? Nossa apresentação. Choveu forte em Manhattan. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês então um pequeno exemplo aqui de um código-fonte que vai guiar o projeto integrador de vocês. Bom, então primeiramente eu utilizei aqui para fazer esse código dois exemplos. Um utilizando um vetor, né, e o outro utilizando uma matriz. Ok? Um vetor simples, tá? De 3 posições apenas, que vai armazenar os tipos de ferramentas. E uma matriz simples de 3 por 3 que vai armazenar os clientes nesse exemplo. Depois, é claro, vocês vão utilizar outros vetores, outras matrizes, para armazenar as ferramentas, para armazenar os empréstimos, para armazenar quando a ferramenta é enviada para uma manutenção, enfim, todo o sistema de vocês. Então, está definido aqui as matrizes, certo? E o vetor. E vamos ao nosso método main. O método main, então, ele faz duas coisas. Primeiro, ele inicializa os vetores e depois ele chama um método para montar o menu, o menuzinho de acesso. Vamos ver primeiro o que é esse inicializa vetores. Deixa eu dar um zoom aqui, fica mais fácil de vocês enxergarem. Tá? Não estou vendo como está ficando a gravação, tá? Mas eu acho que vai ficar legal. Então, o inicializa vetores, eu mando inicializar todos os vetores e todas as matrizes que eu tenho dentro do sistema. Então, o que eu faço primeiro? Eu pego o tipo de ferramentas, tá? O vetor de ferramenta, vou passando por um for, com um for por dentro dele e atribuindo vazio ao valor das ferramentas, ao valor dos tipos. Tá? Então, essa é a convenção que eu utilizei, né, para dizer que um determinado espaço do vetor estivesse vazio. O professor também sugeriu que poderia ser um asterisco, por exemplo, poderia ser também, né, que representasse vazio. Mas eu optei por deixar o ponto e o abre e fecha aspas para ele ficar em branco, certo? Depois de passar por dentro do meu primeiro vetor, agora eu vou para dentro da matriz. A matriz, como vocês sabem, ela tem aqui duas dimensões, linhas e colunas. Então eu tenho que colocar um for dentro do outro para percorrer a matriz e também atribuindo branco dentro dele, ou seja, nada. Né? Abre e fecha aspas, ele vai atribuir nada. Não é nenhum espaço, é simplesmente nada. Então esse é o inicializa vetores. Quando vocês tiverem mais vetores no sistema de vocês, mais matrizes, vocês vão continuar o código aqui, né, com outros for, percorrendo o vetor e as matrizes de vocês, atribuindo espaço em branco ou qualquer outro caractere que vocês queiram definir como um lugar vazio. Então, depois de iniciar os vetores, a gente inicia o menu. Vamos até o menu, aqui. O que é o menu? Nada mais é do que uma coisa que vocês já fizeram lá na algoritmos de programação, que é criar um menuzinho, certo? Com print ln com as opções. Né? Eu tenho aqui cadastro de clientes, de tipos, o de objetos não está funcionando ainda, manutenções também não, né? E o sair está funcionando. Utilizei aqui para iniciar o menu o do, certo? O do while. Vocês podem começar com o while. Eu gosto de utilizar o do porque para mim eu acho mais interessante porque pelo menos ele faz uma vez, certo? O do faz uma vez o menu e depois ele se preocupa em verificar qual é que é a opção, tá? Mas podem utilizar o laço de repetição que vocês quiserem. Então montei aqui o menuzinho, certo? Com as opções e faço a leitura da opção. Utilizei o entrada.java, podem ver aqui, ó, o entrada.java está dentro do meu package, dentro do meu projeto,
né, seu Renato, e dentro do package seu Renato, o entrada do Java está ali. Então eu chamei ele aqui, leia int opção, né? Então está lá embaixo piscando, nós vamos rodar, daqui a pouco o sistema vai aparecer lá a opção esperando uma opção. Eu só tenho opções 1, 2, 3, 4 e 0. Então, utilizando o switch case, né, a escolha, se a opção for 1, ele vai para o cadastro de clientes. Se a opção for 2, vai para o cadastro de tipos. Se a opção for 3, para os objetos, para 4, manutenção. Se for 0, ele sai do sistema, System Exit. Tá? E por default, ou seja, se não é nada disso que foi digitado, opção inválida. Tá? E aqui o while, né, que é enquanto a opção for diferente de 0. Tá? Enquanto ela for diferente de 0, ele sempre retorna para o menu e vai construir o menuzinho aqui. Tá? Vamos ver então agora como é que fica esse cadastro de tipos, tá? Que é por enquanto, é o mais simples. Vamos fechar aqui o menu para não ficar tão atrapalhado na tela. Vamos para o tipo de ferramentas, tá? Então, se eu escolher a opção 1, vem por tipos. Tipos. Ok. Mesma coisa, eu construo um outro menu dentro dos tipos de ferramentas, que agora me dá as opções de cadastrar, alterar, excluir, listar ou sair das ferramentas. Ele não sai do sistema, né? Ele sai das ferramentas, do menu de ferramentas. É um submenu, certo? Agora começa a ler de novo. Se a opção for 1, quer dizer que eu quero cadastrar. Ou seja, é um cadastro que eu quero fazer do tipo de ferramenta. E agora começa, então, um pouquinho da nossa complicação. Aqui eu tenho uma variável, certo? Do tipo int. Aqui está definido aqui tipo int, tá? Que ela vai receber o resultado de uma função, que é verifica a posição livre no vetor. Tá? Essa função ela está criada mais ali para cima, a gente vai ver ela. O que ela faz? Ela percorre o vetor de tipos de ferramentas procurando um espaço vazio. Lembra que lá no início, no inicializa vetores, eu disse para o sistema, olha, tu coloca e inicializa os vetores tudo em branco, tá? Tudo com um espacinho em branco, certo? Não é uma barra de espaço, é um espaço em branco. Aí eu sei que ele está vazio. Então o sistema ele vai lá verificar, tá? E vai verificar se o sistema se o vetor está vazio. Se tiver, ele vai me retornar aquela posição do vetor e vai dizer, olha, você pode gravar nessa posição. Se ele retornar -1, aí quer dizer que não há espaço no vetor para ser gravado. Então ele diz, ó, não há posições livres no vetor de tipos. Dá a mensagem, né, e já cai aqui para o break. Se não, o que faz? Vai fazer a leitura. Então, ó, dentro do vetor tipo de ferramenta, na posição pos, que é a que voltou aqui do verifica posição livre, leia a string, informe o tipo de ferramenta e vai jogar ali para dentro. Cadastrando com sucesso. Vamos ver o que faz essa verifica a posição livre no vetor. Tá? Verifica a posição livre no vetor, está aqui. Muito bem. É um método, tá? Que ele recebe por parâmetro um vetor. Dá para ver aqui, ó, um vetor de string. Então, toda vez que eu chamar esse verifica a posição livre no vetor, eu tenho que passar para dentro desse comando um vetor, ou seja, aquele que eu estou utilizando lá fora, para ele percorrer, não importa qual que é, tá? E não importa o tamanho também. Para ele percorrer o vetor, tá? Olha aqui, ó. Primeiro ele começa com 0, aí ele já entende que não há posição livre, então ele já deixa no -1, e aí ele começa a percorrer o vetor, ou seja, enquanto o i for menor do que o tamanho do vetor, né, faça isso. Se o vetor na posição i, ou seja, vai começar no 0, tá? Se ele estiver em branco,
Lembra? Lá no início, setei, abre e fecha aspas, como para definir que é o em branco. Se eu tivesse definido lá com um asterisco, aqui eu deveria fazer essa comparação com asterisco também. Se ele tiver em branco, ele já faz o seguinte, ó, ele pega essa variável aqui, a posição livre no vetor, e já atribui o valor de i, para dizer, olha, nessa posição está em branco, essa posição está vazia, pode utilizar ela. E ele termina o while, né, só vai terminar o while, né, simplesmente por terminar, e vai retornar, ó, posição livre no vetor, que agora vai ser uma posição dentro do vetor. Ou é 0, ou é 1, ou é 2, não sei. Em algum lugar vai estar livre, ou vai retornar o menos 1. Ok? Então, verifica a posição livre no vetor. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Posição, verifica a posição livre no vetor. Eu passei para dentro dele o vetor de tipo de ferramenta. Passei lá, ele verificou, me trouxe a posição. Ela não é menos 1, então ele grava naquela posição. Gravou aqui. Certo? Então isso aqui é bem tranquilo. Primeiro verifica se tem um espaço. Se tem, grava. Se não tem, dá a mensagem que não há espaço, que você vai ter que apagar alguma posição lá dentro. No caso do usuário clicar 2, ou seja, alterar, então ele cai aqui no case 2. Tá? Primeira coisa que ele faz. Ele mostra para o usuário que existem algumas ferramentas cadastradas. Então ele vai percorrer o vetor de tipo de ferramenta, certo? Do 0 até o tamanho dela, e vai mostrando ali. Vai mostrando o i, né, que vai começar no 0. Então na posição 0 ele tem isso, na posição 1 ele tem aquilo, na posição 2 ele tem aquilo, até chegar no tamanho do vetor. Certo? E aí ele mostra para o usuário, ó, você tem essa e essa ferramenta. Qual ferramenta você quer alterar? Qual tipo de ferramenta você quer alterar? E pede para informar o código, certo? Aqui vem a minha variável pos de novo. Ó. Ele faz um layout, como ele vai mostrar que dentro do for, ele vai mostrar o i, ó. O i começa no 0, 1 e 2, nesse exemplo aqui. Que vocês podem ter quantos quiser. Aí, ele faz a leitura, informe o código a ser alterado. Beleza. Aí, o usuário digitou o código e ele vai fazer o quê? Lá no tipo de ferramenta, na posição pos, certo? Que foi lido pelo usuário, ele vai pedir uma entrada, uma string. Informe o novo nome para esta ferramenta, que está na posição pos. E fica esperando, certo? E aí vai jogar o valor para dentro dela e vai dizer alteração efetuada com sucesso. Então esse é alterar. E assim vai ser o alterar para qualquer tipo de vetor que você utilizar, qualquer outro vetor. Assim vai ser o incluir para qualquer outro vetor também, que vocês utilizarem. Tá? Só que tem que ter a paciência de construir isso aqui tudo, né, para cada um dos vetores. Terceiro caso, que é para excluir um vetor. Então o que se faz aqui primeiro? Ó, primeiro mostra, existem esses tipos de ferramentas cadastradas. E faz a mesma leitura que o editar fez. Leia o vetor, olha aqui, ó, de 0 até o tamanho do tipo de ferramenta e mostra, eu tenho essa e essa ferramenta. E pergunta para o usuário, qual código você quer que eu exclua? Ele vai aqui para o pos, ó, vai ler um int no pos. E vai lá no tipo de ferramenta e faz o quê? Abre e fecha aspas. Ou, ainda usando o exemplo do professor, abre, fecha e coloca um asterisco dentro dele para eu saber que está vazio. No meu caso é só assim, abre e fecha. E eu sei que quando eu for procurar, se eu encontrar um espaço vazio ali, é porque ele está livre. Exclusão efetuada com sucesso. Só isso, tá? Mais nada. E aí, no quarto caso, ele faz só para mostrar, só a listagem do que eu tenho dentro do meu vetor. Tá? Então faz o for, tá? Ali dentro. Vamos ver se isso aqui funciona, só o cadastro de vetores. Vamos lá, vamos rodar aqui.
Vamos aumentar um pouquinho aqui. Não sei se eu consigo aumentar essa tela. Consigo. Aqui, então, abriu aqui, certo? Seu Renato, ok? Então, ele já inicializou os vetores, tá? E eu vou para o cadastro de tipos 2. Ó, foi para o submenu. O que eu quero? Quero cadastrar, alterar, excluir, listar. Eu vou primeiro listar para ver o que tem lá dentro. Olha, ele me mostra aqui, ó. Tem na posição 0, na posição 1 e na posição 2, não tem nada. Então, vamos incluir. Cadastrar. Informe o tipo de ferramenta. Vamos ver. Chaves. Certo. Incluiu ferramenta chaves. Vou mandar listar. Ó, tá ali, ó, na posição 0 tem o chaves. Vamos cadastrar mais um. Tipo de ferramenta. Não sei. Betoneiras. Cadastrei ali. Mais uma. Tipos de ferramenta. Furadeiras. Cadastrei. Mandando listar. Ó, temos chaves, betoneiras e furadeiras. Agora se eu quiser... vou tentar cadastrar de novo. Vamos ver se dá. Cadastrar. 1. Não há posições livres no vetor de tipos. Por quê? Porque ele foi lá e verificou que nenhum daqueles espaços continha abre e fecha o espaço em branco. Tá? Abre e fecha aspas duplas. Vamos alterar agora. Alterar. 2. Aí ele me diz, ó, tem esses tipos de ferramentas cadastradas. Qual tu quer alterar? Eu quero alterar as chaves. Eu não tenho mais do tipo chaves. Muito bem. Agora ele me pede, informe um novo nome para chaves, porque eu digitei 0, então ele foi lá buscar a posição 0, certo? E me trouxe para cá. Um outro tipo de ferramenta. Não sei. Martelos. Isso não é tipo de ferramenta, isso é uma ferramenta, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos listar. Tá ali, ó. Martelos, betoneiras e furadeiras. Então, tá funcionando. Beleza? Vou dar um sair. Voltou para o menu principal. Sair novamente. Tá vendo que apareceu uma opção inválida? Essa mensagem não pode aparecer. Tá? Isso aqui vocês tirem depois. Então vamos fechar aqui essa parte do tipos. E vamos ver o que acontece no menu quando vai entrar no cadastro de clientes. Tá? Cadastro de clientes. Menu clientes. Certo? O que acontece aqui de diferente? Nada. Absolutamente nada. A única coisa é que aqui muda, em vez de verifica a posição livre no vetor, se chama verifica a posição livre na matriz. E eu passo para dentro daquele método uma matriz. Aqui, ó. Verifica a posição livre na matriz. Está esperando uma matriz de string. Ó. Aqui, ó, matriz. São duas dimensões. Ó. Uma, duas dimensões. Então é uma matriz. Então, se eu quiser verificar qualquer posição livre em qualquer matriz, eu chamo esse procedimento, essa função, esse método, e passo para dentro dele a matriz. Tá? No caso do vetor, eu passo um vetor. Aqui dentro, o que ele faz? A mesma coisa que fazia aqui no busca posição livre. Ó. Exatamente a mesma coisa. Ó. Só que o que ele faz aqui? Ele procura sempre na coluna 0. Então, na posição I, ou seja, na linha I e na coluna 0, ele pergunta, está em branco? Se está em branco, volta, retorna essa posição aqui. Retorna o I. Se não tiver, volta o -1. Aí eu sei que lá, na hora que eu chamo esse verifica a posição na matriz, se ele voltar -1, quer dizer que eu não posso utilizar. Então a mesma coisa. Ó. Linha. Tá? Antes eu utilizei post, aqui eu utilizei linha. Foi proposital isso? Foi. Para não dizer que eu estou usando a mesma variável. E para ficar mais visível para vocês. Então eu quero na linha.
Qual linha que eu quero? Verifica a posição livre na matriz. Passei o cliente lá para dentro. Se a linha retornou -1, é porque não tem posição livre nos clientes. Se não, agora eu vou ter que fazer 3 leituras aqui. Na linha que ele me retornou, na coluna 0, leio o nome. Na linha que me retornou, na coluna 1, leia o e-mail. Na linha que ele retornou, na coluna 2, leia a cidade. Depois que leu isso, tipo cadastrado com sucesso. Nem é tipo, até está errado aqui. Cliente. Cliente cadastrado com sucesso. Gravar ao vivo é isso aí. O alterar é a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa do que você percorrer o vetor. Ele vai pedir lá qual é que ele vai mostrar. Ele vai ficar mostrando aqui. Ó. Só que, claro, como é uma matriz, ele vai ter que fazer um for dentro do outro. Ou seja, para ir mostrando as linhas e dentro das linhas ele mostrando cada uma das colunas. Certo? E aí ele pergunta, qual o código que tu quer alterar? Eu quero alterar esse. Aí, o que ele faz? Ele pega aquele código, né, aquela linha que você quer alterar, e faz a leitura de novo, da coluna 0, da coluna 1 e da coluna 2. E cliente alterado com sucesso. E para excluir a mesma coisa. Mostra, aqui é código, mostra toda a matriz. E pergunta, qual tu quer excluir? Eu quero excluir essa linha. Ele vai lá na linha e faz o quê? Abre e fecha aspas duplas, que é o padrão que eu utilizei. Aspas duplas quer dizer que está em branco. E a exclusão é efetuada com sucesso. E no caso 4, faz a listagem de novo. Rodando novamente, vamos ver agora o cadastro de clientes. Então, cadastro de clientes, opção 1, vamos listar, nada, vamos cadastrar. Então é o Jucabala. O e-mail dele é juca@bala.com e ele mora aqui em Estrela, Manhattan. Tá? Se eu mandar listar, olha, aparece o nome, o local e a cidade daquele mora. E assim sucessivamente. Tá? Se eu quiser cadastrar os 3 clientes, eu posso cadastrar, excluir algum, vamos excluir. Vamos excluir um, quero excluir esse, o primeiro, listar, ó. Opa, aqui temos um erro. Qual que eu quero listar? É o 0, não é 1. 0, lista, 4, tá ali. Não tinha erro nenhum, eu que mandei para excluir o 1, só que o 1, como não tem nada, ficou nada. Então, aqui está. Voltando para o menu, volto para o menu e finalizamos. Então, gente, o que vocês vão ter que fazer agora? Tá? Por exemplo, aqui o clientes, tá? É grande, sim, é grande o código. Então, vocês se acostumem a utilizar esse botãozinho aqui para ir fechando os procedimentos, tá? Os métodos, para ficar mais organizado. Então, agora vocês vão ter que fazer os objetos em si, a matriz de objetos. A matriz de objetos provavelmente ela vai ter umas duas colunas, que vai ser o código do tipo e a descrição do objeto. Tá? Então, código do tipo e a descrição do objeto. A manutenção vai ter que ter o código do objeto, a data que ele foi para manutenção e o status. Acho que isso é suficiente. E o cliente ou o fornecedor, né? O código do cliente ou fornecedor que levou e o status. Se ele já retornou ou não lá da manutenção ou do empréstimo. E aí que vem o pulo do gato, né? É o que vocês vão ter que fazer, que vai deixar o programa de vocês mais legal. Dentro da manutenção, vocês vão ter o código do produto, do item, o código do cliente e o restante das informações. Mas na hora de listar, não pode aparecer o código do produto, só ele, o código da ferramenta, ou só o código do cliente. Tem que aparecer, olha, a ferramenta de código 5, que é um martelo. Se quiser melhorar ainda mais, pode dizer o martelo faz parte das ferramentas de marcenaria, digamos assim.
Ou seja, já vai lá buscar qual é o tipo dele, pesquisa dentro do tipo e mostra ali. E está com o cliente número 1. O cliente número 1 é o Juca Bala. Não adianta só me mostrar ferramenta 5, está com o cliente 1. Não, isso não é legal. Tá? Tem que fazer a descrição completa. E também não pode armazenar na matriz a descrição do item. Por quê? Porque depois você vai ter que fazer mais um teste. Por exemplo, que eu vou emprestar uma ferramenta. Ele vai ter que percorrer a matriz de manutenções ou de empréstimos procurando por aquela ferramenta. Se ele encontrou aquela ferramenta e ela tá com status não devolvido, não pode emprestar. Certo? Daí ele tem que voltar. Então, ou seja, vocês vão estar lá pesquisando na movimentação como é que está o status daquela ferramenta. Ah, mas isso mais adiante a gente vai vendo, a gente vai construindo junto, né? Talvez a gente faça mais uma videoconferência e podemos fazer essas pesquisas, né? Junto. Essa busca, né? Aninhada, assim, eu pego a ferramenta, eu sei o código do tipo, eu vou lá no tipo buscar aquele código. Tá? É bem fácil, é só uma questão de lógica. Tem também uma parte do projeto que ele pede para vocês ordenarem, né? Ordenarem em ordem alfabética os objetos. Tá? Isso é muito fácil. Tá? Eu vou deixar para vocês pesquisarem. O próprio Java tem a ordenação de vetor. Tá? É o arrays.sort. Tá? Vocês vão ter que buscar esse comando aqui. Tá? Botar a biblioteca que é necessário e mandar ordenar o vetor. E aí ele vai trocar a posição de vocês do vetor, tudo mais, e vai ordenar. Cuidado para não ordenarem o tipo de ferramentas, né? Porque aí não faz muito sentido. Né? Porque daqui a pouco você utilizou uma ferramenta lá que tem um código X e mandou ordenar e agora ele vai ter um código Y. Certo? Então manda ordenar somente para mostrar na tela. Não mexam entre aspas, no banco de dados. Certo? Era isso. De minha parte era isso. Pena que falhou a nossa vídeo antes. Mas então, qualquer dúvida, entre em contato. Eu vou deixar esse código aqui como está para vocês e mais o vídeo. Por favor, não me entreguem esse mesmo projeto, tá? Só trabalhando aqui embaixo. Usem ele com parcimônia, né? Utilizem ele para aprender e aí construam o seu próprio código. Inclusive melhorando, tá? Porque esse aqui ele está bem pobrinho. Né? Vai ficar legal se vocês derem uma melhorada neles, né? Ajeitar ali as variáveis para ficar mais didático. Os comentários podem ser feitos melhores, mas não me entreguem esse aqui, tá? Esse aqui não vale. Apesar da primeira entrega ser só isso aqui, ó, só um menu, por favor, construam o menu de vocês. Valeu, grande abraço, nos falamos.